You are tearing me apart, Lisa! Garbage day! Too bad you will die. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E o Felipe Costa, ele pediu para fazer review de um vídeo lá falando se o Palmeiras é campeão mundial pelo título da Copa Rio, bababá, bebebé, bibibi. Aí tem um cara que fala lá um monte de coisa, né? Que a CBD na época pediu autorização para fazer o campeonato para a FIFA enviou um representante, entendeu? A ideia da CBD era fazer de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos, né? Esse campeonato, esse torneio, na verdade, né? Essa Copa de clubes. E bababá, bebebé, bibibi, Palmeiras ganhando, e aí para no final ele ainda pega entrevistas de jogador do Nice e jogador da Juventus falando que sim, era um campeonato mundial, dos caras que perderam, né? Então tudo bem, né? E não eram brasileiros, eram um francês e um italiano. E tudo bem para no final ele falar assim, não é. E sinceramente, não importa se é ou não é. Sinceramente, eu como palmeirense, se os outros acham que é, se os outros acham que não é, pra mim, bichão, tanto faz como tanto fez. É uma coisa que eu aprendi é a não ser fanático, né? Não arrumo briga. Antigamente a gente brincava mais, hoje em dia não. Eu parei também de brincar com os outros porque as pessoas perdem a linha. Né? Antigamente era normal, brincadeira, quando eu era moleque e tal, pai era normal, brincadeira. A minha família era sócia de São Paulo, porque meu avô, que era São Paulino, comprou um título do Clube de São Paulo. E a gente morava na Zona Sul, o clube do São Paulo era muito mais próximo do que o clube do Palmeiras. Né? Meu pai comprou o título do meu avô, que era um título familiar, e a gente frequentou até eu mudar, pelo menos uns 8 anos a gente frequentou o Clube de São Paulo. Aí quando a gente saiu de São Paulo, trancou o título e tá lá trancado até hoje, né? Então, eu ia com a minha camisa, com camisa do Palmeiras dentro do clube. Tinha uma entrada por dentro do clube para assistir jogo, que era a social. Então, a gente às vezes assistia jogo lá, né? E, a gente zoavam com a gente, bababá, bebebé, bibibi. E o meu irmão, por exemplo, era São Paulino. E, assim... Era um negócio mais ok, né? Mais saudável. Claro que tinha torcida organizada, a gente nunca... Se eu virasse e falasse pro meu pai, não, pai, me compra uma camisa da Mancha Verde, quando eu era moleque, meu pai acho que virava um tapão na minha boca, entendeu? Porque pro meu pai, torcida organizada era coisa de vagabundo, e é coisa de vagabundo, né? Só ver como esse pessoal se marca briga e tudo mais, né? Então, eu sinceramente nunca arrumei briga por causa de time, né? Fui muito em estádio já, mas muito mesmo. Fui assistir jogo no Parque Antártico, já fui assistir jogo no Pacaembu, já fui assistir jogo no Morumbi. Tinha uma época que, enquanto o Palmeiras estava reformando o estádio, mandou jogo no Canindé, fui assistir jogo no Canindé, entendeu? Um time horroroso do Palmeiras, mas eu ia. E ok, entendeu? Fui ver jogo no Allianz Parque. E ok, sabe? Mas eu nunca na minha vida. Agora, se você perguntar se eu fico puto quando o Palmeiras perde, fico. Se eu desconto essa raiva com alguém, não. Não, eu simplesmente fico ali, meio puto. E assim, eu começo a ver outra coisa, faço outra coisa, já some. No dia seguinte... aquilo já não tem importância nenhuma pra mim.
quando a gente vê um monte de gente que chega e arrebenta com a família inteira. Tinha até aquela piada lá no Havaiana de Pau do moleque. Eu aprendi que quando o Corinthians perde... Ó, moleque! A culpa é minha! Sabe? Então na minha casa nunca teve esse tipo de coisa. E se a gente começasse a ficar gritando na frente da televisão, tal, pá, o meu pai, pô, para com esse fanatismo aí. Esses caras estão tudo cagando e andando pra você, é tudo milionário, meu. Quando você tá aí fudido, gritando na televisão, passando mal, passando raiva, né? Mas meu pai era palmeirense, ele também assistia jogo, ele foi muito no estádio. Quando a gente era só de São Paulo, a gente ia no Morumbi. Mas porque a gente ficava na social. Então, tinha torcedor de São Paulo. A maioria das vezes era torcedor de São Paulo e a gente lá era a minoria. Tinham outros sócios que eram torcedores do Palmeiras também, né? Mas levar a gente no estádio para ver jogo no Pacaembu, não. Para não mentir, a única vez que eu fui com meu pai assistir um jogo, foram 2 vezes só que a gente foi assistir jogo que não fosse no Morumbi pela social. Foi uma vez que numa Copa do Brasil, que a gente morava em Curitiba, a gente foi assistir Palmeiras e Atlético Paranaense, que o Palmeiras ganhou de 1-0. E muitos anos depois, agora não vou lembrar, acho que foi no Campeonato Paulista, de 97, 96 eu acho. Que a gente assistiu um jogo na Vila Belmiro, mas aquele jogo a gente assistiu porque 70% do estádio era a torcida do Palmeiras, né? E a Vila Belmiro ali é meio perigoso, assim, para você assistir jogo de adversário, porque você não consegue estacionar perto, entendeu? Você tem que andar bastante, né? Então assim, a gente nunca foi com camisa em jogo do Palmeiras. Aí o Palmeiras meteu 6-0 no Santos. São as 2 únicas vezes. Mas quando a gente era criança, a gente fala assim, pô, meu, vamos... Pô, pai, leva a gente leva a gente, né? Vamos assistir um jogo e tal, pá. Meu pai não ia por conta no Pacaembu e tudo mais, por conta de medo de violência de torcida organizada, né? Assim, se quiser assistir Palmeiras e 15 de Piracicaba, ok, né? Mas aí a gente também não queria. A gente queria ver clássico. Meu irmão queria ver os do São Paulo, né? Mas, cara, se os outros aceitam ou não o título, pra mim, entendeu? E é isso, cara. É isso. Quem briga por causa de futebol é um anormal. Quem discute feio. Eu já vi gente perder amizade, cara, por causa de futebol, sabe? A gente ainda bem não teve. Eu lembro quando eu era criança, que meu irmão era santista, né? Meu irmão era santista. Aí quando ele tinha uns 8, 9 anos, ele virou... Não, um pouquinho antes. Acho que ele tinha uns... ele tinha uns 8 anos. Ele virou... Não, 7 anos. 7 anos. Ele virou São Paulino. Porque o meu avô, por parte de mãe, ele era São Paulino. Aí ele falava assim, vou te comprar uma camisa do São Paulo. Vou te comprar. E falava pra mim. Eu falei assim, não quero. Você quer comprar uma camisa? Compra uma camisa do Palmeiras pra mim. Não, a camisa do Palmeiras eu não compro. Só compro se for do São Paulo. Então não me dá camisa nenhuma. Aí o meu irmão aceitou e acabou. E aí o São Paulo também tava numa fase ganhando título pra caralho. O meu irmão aceitou e virou São Paulino também. Bom, mas em relação ao documentário que ele fala que da Pinga 51, a história que eu ouvi desde quando eu era criancinha é que os irmãos lá, donos da fábrica lá em Pirassununga, eles eram palmeirenses fanáticos e batizaram a Pinga 51 por conta do campeonato 51. Né? Porque aqui, dependendo da cidade do interior de São Paulo, meu... Porque é Americana, por exemplo, aqui tem mais palmeirense que sei lá o que, cara. Aqui a coisa mais normal é você ver gente com camisa do Palmeiras. Tem bar de palmeirense e tudo mais aqui, sabe? Então tem algumas cidades que o número de palmeirenses é muito grande e passa até o de outros times, como Corinthians, São Paulo e tal. Mas é isso aí. Quer pedir um review? É só seguir o passo a passo que tá ali na descrição do vídeo e até a próxima.